Podem ver minha tela. Tudo bem. Aí, como é que eu faço? Eu uso o Zoom há 3 anos, tô perdidaço, mas vamos lá. Aqui. Bom, então, bom dia para todo mundo aí. Se chegar mais pessoas eu consigo, deixa eu ver como é que faz. Ah, tá. Então, isso aqui, gente, é uma aula zero do curso que vai começar dia 18 agora, na verdade, é assim, né? A primeira aula vai ser dia 18 de novembro, uma sexta-feira. Tudo bem? Eu não sei quem aqui está participando, se chegou a fazer o manual da psicoterapia, mas é no mesmo formato do que está lá, que é um... Eu cheguei num modelo assim de curso que eu tenho gostado bastante, porque o engajamento é muito bom nesse Vai, formato. Tom. As trocas foram muito boas nessa experiência última aqui, e e o feedback que eu tive foi muito bom, né? Que é um curso que tem um formato mensal, assim, é um mês de estudos direto. Então, de segunda, terça e quarta tem aula, né? Tem as gravações e, deixa eu ver aqui. E de sexta-feira tem a live. E a live é uma live aulona que fica aí, sei lá, 2 horas. A média foi de 2 horas essas live aulas de sexta. Então, a ideia é, tem aula gravada segunda, terça e quarta, o pessoal assiste, lê os textos, aí na quinta-feira coloca as questões, as contribuições, o que pensou, e aí na sexta-feira eu faço essa live aula aí, e geralmente fica aí 2 horas rolando ao vivo, né? Bem legal. Então, esse formato funcionou bem, por isso que eu estou repetindo aqui, acho que vai também funcionar de forma legal. Então, eu vou falar aqui com vocês hoje sobre psicoterapia breve, tá? Eu acho que é um tipo, né, de processo muito útil, muito funcional na prática, para os nossos tempos fundamentais. E assim, quando eu me formei, a primeira pós que eu fiz foi em psicoterapia breve. Eu tinha um professor, ele tinha um instituto de psicologia, de pós-graduação, e uma das graduações de pós-graduações que tinha lá era psicoterapia psicodinâmica breve. E fiquei muito próximo desse professor, e ele que me encorajou, falou, cara, uma boa dica aqui, comece pela psicoterapia breve, que ela vai te ajudar muito a começar na clínica, a ter um raciocínio clínico rápido, a enxergar um processo com começo, meio e fim. Então, assim, as marcas da psicoterapia breve estão presentes em mim até hoje. Por mais que eu fale de várias outras abordagens e estilos de atendimento, a psicoterapia breve continua, né? Eu não tenho o microfone aberto aí que está atrapalhando, deixa eu fechar. Então, a psicoterapia breve me ajuda demais, né? Até hoje. Quem já fez meu curso Manual da Psicoterapia, ele tem uma influência gigantesca da psicoterapia breve. É o que é feito ali. A base para montar aquele curso foi o que eu tive nessa pós-graduação. Então, me ajudou demais e acho que ajuda muito as pessoas, né? Então, aqui, por que que eu acho tão importante isso? Desde aquela época, continuo achando. Muitas pessoas procuram atendimento e não estão dispostos a fazer um processo longo, né? Tem aquela queixa crítica lá, não quero ficar muitos anos na terapia, queria só trabalhar tal questão pontual. Claro, né? Como psicanalista, eu penso o quanto isso está deslocando uma série de coisas, o quanto essa demanda precisa ser escutada para chegar numa outra coisa, né? O quanto algo pode ser extraído daí, né? O quanto a coisa pode mascarar um tipo de fala dessa. Mas, ao mesmo tempo, é um tipo de fala que é autêntica. E por mais que eu tenha essa percepção, essa leitura psicanalítica de que uma outra coisa está ali, porque essa é a posição de um psicanalista, sempre uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, nem todo mundo, quando você abre para esse campo de uma outra coisa, quer iniciar um processo.
né? Não, eu quero trabalhar essa questão, quero trabalhar esse ponto, quero trabalhar isso daqui, e não quero mexer em outras coisas. Claro que não vai ser assim, a pessoa fala, não quero mexer em outras coisas, então tá bom, a gente só vai falar disso aqui. Na verdade, o que vai acontecer é que nós vamos trabalhar em cima daquilo que é uma questão que a pessoa pretende trabalhar, mostrar algumas conexões que tem ali, mas não vai muito para além disso, né? A ideia não é abrir um processo de infinito, que você vai ficar abrindo coisa, abrindo coisa, abrindo coisa, abrindo coisa, abrindo coisa, abrindo coisa, e sabe-se lá onde isso vai parar, né? A ideia é justamente poder trabalhar aquele aspecto que foi trazido, aquela coisa mais incomodativa, aquela coisa que tem impedido a pessoa de trabalhar, de se relacionar, trazendo alguma dificuldade específica. Então, esse é um ponto um, né? E hoje em dia, quem aqui atende sabe que está muito forte esses discursos assim, psicanálise demora eu fazer uma cognitiva comportamental que é mais rápida, mais objetiva. Vou fazer uma psicologia positiva. Vou fazer... As pessoas acham outras saídas, fazer um coaching, né, de menos sessões, não sei que não é do mesmo patamar, mas tem gente que pensa assim. E quando você pega a psicoterapia breve, pelo menos nesse formato psicodinâmico, ela tem uma resposta ótima. Para quem diz que uma coisa pode ser demorada demais, ela tem uma resposta rápida, né? Você tem aí, vou mostrar para vocês alguns autores que eles falam de trabalhar 15 sessões, 16 sessões, 20 sessões. Nessa pós que eu fiz, muitos anos atrás, tem 11 anos atrás, nós trabalhávamos sempre com a estrutura de 16 sessões. E é impressionante como 16 sessões dá para fazer muita coisa, né? Muito trabalho. Se compara a um processo longo, né, de psicanálise, né, depende da finalidade, mas em termos de foco de uma problemática específica, se iguala e até, muitas vezes até melhora o funcionamento. Então, quem já teve lá no Manual da Psicoterapia, tem uma das aulas que eu uso um texto do Fiorini falando de variedades de processo, que ele traz psicoterapia de apoio, de esclarecimento e a psicanálise, né? Então, a psicoterapia breve, ela fica ali, ao meu ver, pegando tanto questões de apoio quanto questões de esclarecimento. Ela fica naqueles dois tipos de psicoterapia. Então, ela não pretende ser uma psicanálise, mas ela é um processo psicoterápico que utiliza elementos da psicanálise. Outro fator aí que acaba favorecendo hoje em dia utilizar a psicoterapia breve são os serviços de saúde, que oferecem poucas sessões, né? Às vezes você tem lá 15 sessões para fazer, 20 sessões para fazer, 10 sessões para fazer. E isso eu escuto muito em supervisão, pessoas que trabalham às vezes numa clínica e essa clínica atende um tipo de convênio, o convênio vai, esse meu paciente ele tem direito a tantas sessões, 12 sessões, 15 sessões. E é importantíssimo aí, isso eu vejo muito pelos pessoal que faz supervisão, que não adianta você encarar isso como fazer um processo, como ser um processo longo, uma análise, só que fazer em menos sessões. Então vamos lá, vou começar a mexer numa série de coisas, vou trabalhar como eu trabalharia numa psicanálise, trabalharia um convite à livre associação, trabalharia os moldes psicanalíticos, e aí então, mas agora vamos interromper porque o seu plano não cobre mais sessões, né? Então, se você vai por essa via, por isso que eu coloquei aqui, né? Aqui mora um perigo, porque é arriscado mesmo quando você vai por esse caminho, de achar que simplesmente basta aplicar um modelo que você usa num processo longo, num processo curto, né? Basta você só diminuir a quantidade de sessões que já está fazendo um trabalho curto. Então, não é por essa via. E, normalmente, quando você fala de psicoterapia breve, né, o pessoal pensa em tempo, e também tem a questão do tempo. A psicoterapia breve ela tem, claro, comparado a uma psicanálise e uma psicoterapia longa, um tempo menor, mas não necessariamente ela precisa ser muito curta. Eu vou trabalhar aqui no curso, durante 3 aulas, eu vou trabalhar muito um livro do David Malan, chamado Psicoterapia Dinâmica Intensiva Breve, né? Em que ele mostra ali casos que ele atende em psicoterapia breve que a pessoa está mais de um ano fazendo processo. Ele não recomenda tantas sessões, recomenda 40 sessões máximo, mas você tem casos, né, que passa disso. Mas se você for pensar 40 sessões, é bastante coisa. Dá para fazer muita coisa nisso.
Mas, então, pensando em psicoterapia breve, o que vai caracterizar ela não é simplesmente questão do tempo. Uma das coisas mais importantes, e isso aqui é uma das coisas mais difíceis para psicólogos, para psicanalistas que não são da PB, se acostumar, é a ideia de pensar aqui, ó, é uma intervenção terapêutica com tempo e objetivos limitados. Né? Essa questão do tempo limitado, acho que tudo bem, né? A PB já pensa nisso, mas a questão do objetivo. Você vai trabalhar com objetivos menores. Você não vai pensar em trabalhar grandes transformações, por exemplo, na personalidade de uma pessoa. Nesse texto que eu falei do Fiorini, ele coloca assim na divisão psicoterapia de apoio, psicoterapia de esclarecimento e psicanálise. Ele coloca na psicanálise visa mudanças profundas na personalidade. Né? Agora, na psicoterapia de esclarecimento, é a pessoa conseguir ter uma compreensão do seu funcionamento, ter uma compreensão do que está por trás de certas coisas que ela fala, que ela diz, como ela se comporta, o que ela espera. Né? E na de apoio é menos consciente disso, é só para tirar a pessoa de um conflito. Então, por isso que eu falo que, nesse sentido, a psicoterapia breve, ela está mais próxima aí de alguma coisa em psicoterapia de apoio e esclarecimento, porque ela trabalha não só a questão do tempo, mas a questão do objetivo limitado. Né? E aí os objetivos, eles vão ser estabelecidos a partir de uma compreensão diagnóstica. Então, a questão diagnóstica é fundamental. Sei que muita gente torce o nariz quando fala diagnóstico, vai falar, vai reduzir a pessoa, vai enquadrar, vai, enfim, vai reduzir o ser humano a uma patologia. A ideia não é nesse sentido, né? Mas a ideia é conseguir fazer um diagnóstico, pode ser um diagnóstico para definir o tipo de estrutura que está na minha frente. Eu vou mostrar nesse curso alguns diagnósticos são possíveis. Diagnósticos, quem fez o Manual da Psicoterapia, diagnósticos que conversam, por exemplo, com o DSM, em que eu falo lá dos transtornos, mas não tomar os transtornos da personalidade como transtorno, né? Para pensar características de personalidade. É que você tem lá os grupos A, B e C, que você tem no grupo A. Característica geral, são pessoas, em geral, mais esquisitas e persecutórias. E dentro desse grupo eu tenho o paranoide, o esquizoide, o esquizotípico. Grupo B, são pessoas, característica geral, são mais dramáticas e manipuladoras. Quem está lá dentro? Narcisista, borderline, antissocial, histriônico. Grupo C, são pessoas inibidas e ansiosas. Quem está lá no grupo? O obsessivo, o evitante e o dependente. Então, esse é um tipo de diagnóstico que você faz, não para reduzir a pessoa a isso, mas para pensar um pouco no estilo que ela tem, a característica que tem. Então, é importantíssimo, eu só falo nesse outro curso. Você vai atender uma pessoa, se é uma pessoa persecutória, você sabe que as intervenções, dependendo de como for feita, vai levar a mais persecutoriedade. Então, você precisa saber disso. Você vai trabalhar uma pessoa que é do grupo B, tem característica geral, drama, manipulação. Se você entra no drama da pessoa, se você compra toda a forma de drama que a pessoa traz, pode ser que você caia numa manipulação e o processo fique patinando, fique parado. Se a pessoa é mais inibida e ansiosa do grupo C, você vai precisar muitas vezes ser mais afetivo, você vai precisar muitas vezes convidar a pessoa para falar. O pessoal do grupo B, você vai precisar, às vezes, cortar um pouco do que ela está falando, às vezes uma linguagem mais impressionista, assim, de pedir para traduzir em palavras, mas explica melhor isso. Então, certos detalhes de uma das formas de diagnosticar é fundamental para saber quem está na sua frente, pelo menos o estilo geral que essa pessoa tem de se comportar, de se relacionar. E uma coisa fundamental que tem na psicoterapia breve é a delimitação de um foco. O foco, assim, acho que uma das melhores coisas que eu tive na época da minha formação em psicoterapia breve é o treino que você faz para chegar no foco. Né? E por que isso é muito legal? Porque às vezes a pessoa chega com uma questão, aparentemente, ó, minha questão é essa, quero trabalhar só isso. Se você não vai simplesmente pegar, então tá, vamos trabalhar isso que você trouxe. Você, como clínico, você vai escutar, né, essa pessoa falando sobre essa questão que ela quer trabalhar, eliminar, e na sua escuta, você vai perceber se aquilo realmente é o foco ou se aquilo ali já é um deslocamento de algo, uma repetição de algo que o foco pode estar em uma outra coisa. Né? A pessoa pode trazer como, por exemplo, que sempre é rejeitada, né, em todas as relações. E aí e ela quer
fazer alguma coisa para evitar essa questão de ser rejeitado nas relações, ser abandonado, etc. O que vai acontecer? Você vai trabalhar e faz de conta que você escuta ali que essa pessoa tem como um padrão relacional e ela acaba levando as pessoas com quem ela se relaciona a situações de uma demanda extrema por parte dela, de Tá exigências por bom? parte dela extrema, Bueno, e essa exigência acaba fazendo com que o outro fique cansado, fique exausto e acaba rejeitando, acaba se afastando, acaba indo embora. Pode ser que essa pessoa fique violenta com as pessoas, seja agressiva no que faz, essas pessoas acabam indo embora. Então, você, quando você estabelece um foco, você não vai focar na questão das pessoas te deixam. A questão é por que que na intimidade você acaba ficando agressivo com as pessoas. Por que na intimidade você fica pedindo, exigindo, demandando cada vez mais. Então, alguém está com o áudio aberto aí? Deixa eu ver. Fechei. Então, a questão do foco é coisas mais legais que tem. E, claro, vocês vão perceber que eu falo muito da PB, e não necessariamente você vai fazer esse curso e você vou trabalhar com PB agora. Né? Ele é muito mais um convite para você conhecer, para talvez trabalhar com isso, mas também utilizar essas ferramentas da PB para trabalhar no processo que você trabalhar. Né? Então, a questão do foco eu acho que serve para qualquer tipo de abordagem. Mas na PB é muito legal porque o foco ele é estabelecido, ele é delimitado e ele sempre é chamado para falar assim, olha, né, faz de conta que numa sessão duas está em torno do foco, na terceira a coisa está se afastando. Tem um chamado para voltar para aquele foco. Ah, então não cabe a pessoa ficar divagando assim. Não, não cabe ficar divagando e falando infinitamente para longe. Por quê? Nós temos pouco tempo, nós temos objetivos limitados. Ah, mas a psicanálise entende que nesse deslocamento do objeto A, ok, a psicanálise pensa assim. Estamos na psicoterapia breve que não vai pensar assim. Pensando em eficácia no dia a dia, as pessoas de convênio, as pessoas que têm pouco tempo, etc., é muito legal porque existe uma tendência a fugir do foco até por uma questão de resistência. Porque aquele assunto é o que pega, o que incomoda, e a pessoa vai tentar sair dali. E você chamar de novo para o foco, né, é muito legal, porque você vai sempre fazer com que a coisa gire em torno disso. Você pode enxergar a evolução das problemáticas em torno do foco ao longo do tempo, você pode fazer esses comparativos, você pode muitas vezes mensurar. Uma das coisas que você tem muito na PB, e eu não vou fazer nesse curso, mas você tem mensuração. Né? Você tem, por exemplo, a Elise Yoshida, da PUC Campinas, que ela trabalha com mensuração de resultados, né? Que é muito interessante também. Por quê? Né? Muito naquela busca de conseguir fazer um tipo de abordagem cada vez mais científica, porque é quantificável, metrificável. Considerando que esses objetivos sejam passíveis de ser atingidos num espaço de tempo limitado. Então, é muito importante, assim, eu penso, né, eu digo que o terapeuta na PB está mais castrado do que nos processos longos, né? Que no longo vai e não tem fim, na PB não. Vamos trabalhar isso daqui, vamos focar nisso aqui. E aí, o tripé da psicoterapia breve vai ficar nisso. Primeira coisa, o foco. A questão do foco é fundamental, fechar um foco, estabelecer um foco. E é interessante isso, quando você está num processo, você tem algumas sessões de entrevista, e nessas entrevistas você está estruturando, delimitando o foco, para então, quando chega no final das entrevistas, você fala assim, ó, o foco é esse, e vamos trabalhar em cima disso. Então, eu tenho esse foco de trabalho, e é interessante que vou mostrar um pouco, tem autores que pensam de uma forma ou de outra, mas junto com o paciente, que esse foco é acordado, vamos trabalhar em cima disso, e aí vem a questão das estratégias. Estratégias que podem ser utilizadas, o que nós vamos fazer, né? É claro que a questão de falar é o grande ponto, a pessoa falar, a terapia ainda continua sendo como a principal ferramenta a ser utilizada, né? Tem um autor da psicoterapia breve que ele traz uma proposta que eu acho interessante, porque ele diz assim, toda pessoa que te procura para um tratamento, se você é um psicólogo, um psicanalista, essa pessoa te procura, ela já tem hipóteses sobre suas questões e ela provavelmente tem estratégias.
pessoa já chega com certas estratégias. Tudo bem, tem gente que fala assim, não tem a menor ideia do que fazer. O que eu faço? E na PB tem um convite para a pessoa ser mais ativa. Ela é mais ativa dos dois lados, do paciente e do terapeuta também. Eu gosto muito de escutar a pessoa assim, tipo, você chegou a um foco, e esse foco foi construído junto com o paciente, de trazer assim, o que ela teria como estratégia, né? O que ela pensa em fazer, como que ela pensa em fazer isso. E é interessante que na argumentação sobre a estratégia, você poder explorar para verificar o quanto isso é viável ou não de ser feito. E aí, claro, você tem esse foco, você tem a estratégia e você alcançar certos objetivos, né? Geralmente um objetivo mais simples, mais curto. Exemplo, a pessoa me procurou tempos atrás porque ia fazer uma viagem e a grande questão era que ia fazer uma viagem não, ia para morar fora e tinha toda uma questão de medo do abandono, medo de ficar só, uma porção de fantasmas que tinha em cima disso. E a gente trabalhou essa questão específica. É claro que, se você for cavar o porquê da pessoa ter medo de ficar só, de estar sozinho no lugar, você vai achar coisas cada vez mais profundas, né? Tem uma autora, a Joyce McDougall, que ela tem uma ideia que eu acho sensacional. Tem um livro dela chamado Em Defesa de uma Certa Anormalidade, em que ela fala uma coisa assim, ela fala, se você pegar os casos do Freud, era tudo caso de neurose. E ela questiona assim, mas será que era neurose porque ele escolhia os pacientes? Porque tinha isso, você escolhe qual tipo de paciente você vai atender, então já tem características neuróticas, então o neurótico está ali. Ou será que o modelo da época, né, os processos com Freud eram curtos, aliás, né, duravam poucos meses. Ou será que o processo que não ia fundo o suficiente? Qual que é a tese dela? Que os pós-freudianos, tipo Winnicott, Bion, Companhia Limitada, Ferben, eles têm um outro tipo de proposta clínica que vai mais a fundo, e quanto mais a fundo você vai, outros conteúdos de outra ordem, que não são neurótica, vão aparecer. A gente poderia pensar assim, no certo sentido, a psicoterapia breve está trabalhando numa certa superfície que tem algo aí inconsciente, claro. Mas ela é muito mais superficial nesse sentido do que comparado com o processo que vai durar 20 anos vasculhando uma porção de coisas na profundidade. Eu lembro de uma discussão que uma vez eu presenciei, mas era uma provocação, uma discussão. Um era psicanalista, né, lacaniano, o outro era da PB, e aí um falou assim, né, o psicanalista falou assim, pô, eu não gosto da PB porque a pessoa, ela resolve um foco, beleza, aí dali a alguns anos tem outro foco para trabalhar. E esse respondeu, mas qual o problema? Ela trabalha um foco, se adapta, vai fazer sua vida, vai seguir sua vida, e dali um ano, dois, ela vem para, às vezes, rever esse foco, trabalhar um outro foco. Enquanto no seu a pessoa está 20 anos direto fazendo análise, no meu a pessoa fica ao longo de 20 anos fazendo pequenos processos. Qual que é o mais correto? Né? Qual que é o mais eficaz? Qual que é o mais certeiro? A pessoa ficar 20 anos, nem sabe porque é tanto tempo estou fazendo análise, ou trabalhar um foco, esse foco pode ser revisto depois em outro momento, depois pode mudar de foco e por aí vai. É uma das coisas que eu falei, inclusive, aqui no curso, mais para metade final, é que na psicoterapia breve, tem uma das coisas bacanas que trabalha a questão do término, que é bem difícil, não sei se é bem difícil, mas é pouca a quantidade de pessoas que têm essa experiência de trabalhar término com o terapeuta. Tipo, encerrar um processo. Né? Que às vezes fica numa coisa meio que infinitamente atendendo uma pessoa, e na psicoterapia breve, o término sempre está lá, sempre está no horizonte, ele é definido desde o começo, então o término já está como horizonte o tempo todo. E além do término, tem um tal do follow-up, que é muito legal de fazer, que você atende a pessoa durante esse período, você tem o término, e aí você marca com essa pessoa, dali 6 meses, uma entrevista para verificar como é que está a pessoa com relação ao que foi trabalhado. Né? Se os objetivos que foram alcançados, eles se sustentaram ao longo dos meses. Então, o follow-up é uma entrevista que você faz com a pessoa 6 meses depois do término. E, normalmente, na PB, pelo menos o modelo que eu uso e vou trabalhar com vocês, depois de mais 6 meses, você também faz outro follow-up. Então, você consegue verificar a, a eficácia do que foi trabalhado. Pode ser que tenha tido algum tipo de problema. Aí você faz algumas entrevistas de follow-up para reajustar certas coisas.
Pode ser que perceba que tem que iniciar um novo processo, ou pode ser que você veja que está tudo bem, e aí joga para o próximo follow-up, né? Então, é bem bacana a estrutura de funcionamento. Pensando um pouco no Freud, que eu falei que ele era meio processos curtos, né? O que tinha de PB ali? Para começar, os processos eram curtos no Freud. Dificilmente um caso dele passava de um ano. As coisas duravam alguns meses. Tudo bem que você tinha sessões todos os dias, exceto domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ele buscava a remissão de sintomas através da análise e compreensão de sua etiologia, que é o modelo que o Freud depois ele vai perceber que não é o suficiente em termos de psicanálise. Porém, se eu pensar no modelo da psicoterapia de esclarecimento, ela trabalha muito por essa via de compreensão da origem. Eu trabalho muito por dois campos, né? E isso é muita influência da psicoterapia breve. Acho importante a pessoa ter uma experiência, ela conseguir, né, ao longo das suas associações, a chegar nas causas, nas origens das suas inibições, por exemplo, dos seus sintomas, mas também tem uma outra frente que é assim, tá, mas enquanto isso, vai mudando de posição. Por exemplo, né, atendi uma pessoa recentemente que ela precisava iniciar um projeto e ela não iniciava e ficava numa coisa assim, putz, mas eu percebi que é uma coisa que eu sempre repito, né? Eu sempre estou, na hora de começar um projeto, eu faço alguma coisa, eu me distancio, eu acabo auto-sabotando. Eu preciso entender isso. Só que, ao mesmo tempo, o processo está rolando. Eu falei, tá, mas e quanto a iniciar o processo? Não, mas eu preciso primeiro entender o porquê que eu evito. Mas você vai evitar para entender porque evita, por que você não começa um processo? Quando eu faço isso, por que você não começa, se arrisca nisso, eu já estou dando um passo, saindo de Freud aí, eu já estou alcançando ali o Ferenczi, que ele propunha coisas do tipo. Pô, eu não quero que você faça isso, procure fazer tal coisa. É meio que assim, ó, jogar a pessoa na situação, para nessa de jogar a pessoa na situação, aparecerem coisas que até então não apareciam. É uma estratégia neurótica clássica, assim. A gente quer primeiro ter certeza para então fazer algo. Aí você acaba ficando sempre numa inibição. Você não entra para fazer a coisa. Qual que é a sacada do Ferenc e do Hank, do Otto Hank, que eu falo daqui a pouquinho? É meio que vai, enquanto está trabalhando as origens, beleza, mas trabalha as origens, mas vai se enfiando na situação, né? E eu adoto isso muito para a clínica. E assim, é legal você fazer essa compreensão da origem dos sintomas, do seu sofrimento, né, das suas inibições, mas ao mesmo tempo tem a frente de vá fazendo, né, vá se jogar na situação. Então tem algo aí na PB nesse sentido, e outra coisa que eu coloquei, né, os pacientes com queixas mais específicas, Freud adotava uma postura mais ativa. Apesar de falar da postura passiva do clínico, o Freud era bem ativo muitas vezes, né? Só você pegar tem um livro do Freud, um livro de um ex-paciente do Freud, que ele conta como era fazer terapia com Freud, né? Análise com Freud. O Freud era bem ativo, ele era bem palpiteiro muitas vezes. O Freud fala assim, escuta, você é vizinho do fulano? Sim, como é que ele tá? Manda notícia, né? Tinha uma coisa que nas formalizações da psicanálise parece que não pode ter, mas que o próprio Freud não era assim. E se você pegar, por exemplo, né, eu fiz dois vídeos falando desses casos. Um da Catarina, que está lá no Estudo sobre Histeria, e é uma jovem que ele atende numa tarde, andando no hotel, ela vem perguntar se ele é médico, se ele é o doutor Freud, e ele faz ali intervenções, ele é bem ativo, né? Ele é bem assim, ele faz inferências, muitas vezes, né? Coisa que, pensando como psicanalista, você não faria inferências, deixa a pessoa alcançar isso. O Freud faz inferências claras ali, assim como no outro caso que eu trouxe, que foi do Gustav Mahler, que é um compositor, pianista, em que o Freud também, ele atende durante uma tarde, porque o cara precisava se livrar de uma certa inibição que está acontecendo, lidar com uma questão do casamento, e aí o Freud é extremamente ativo, assim, né? Ele faz orientações para a pessoa, não só simplesmente escuta o que vem, né? Ele coloca conteúdo também. E aí, como eu falei para vocês, do Ferenc e do Henk, são dois autores importantíssimos para a psicoterapia breve,
não só para isso, mas até pela própria história da psicanálise. O Freud, na década de 1920, que ele escreve lá a Segunda Tópica, ele convida os seus discípulos a produzir textos falando sobre técnica clínica. Por quê? O Freud, na década de 1910, ele escreveu os artigos sobre técnica, em que ele coloca, que é a única sequência de trabalhos falando como fazer da clínica através do Freud. Só que nesses artigos sobre a técnica, o Freud está fundamentado na primeira tópica, inconsciente, pré-consciente, consciente. E depois de pensar, né, a questão da melancolia, pensar a questão da pulsão de morte, pensar a questão das instâncias, id, ego, superego, ele pensa que é necessário ampliar ou trazer novas formulações sobre técnica. E ele dá um prêmio em dinheiro para quem conseguisse fazer isso. E aí o Ferenczi, que era o discípulo favorito do Freud, e o Otto Rank, eles se juntam e escrevem um livro. E nesse livro, eles vão falar sobre os desenvolvimentos da psicanálise, para onde que ela tem que ir. E nesse livro aí dos desenvolvimentos da psicanálise, uma das coisas que eles vão trazer é a questão, primeiro, né, a questão com a função paterna, meio que Freud já tinha trabalhado, já tinha estabelecido, não tinha mais o que falar, tanto acrescentar. Mas eles trazem ali a questão da função materna. O Ferenczi se aproxima muito da questão materna, o Henk também. O Henk é o cara do trauma do nascimento, que para ele as nossas questões fundamentais está ali, né? A ansiedade fundamental, a ansiedade primordial é o trauma do nascimento. Então eles fazem já essa modificação, incluindo essa via. E aí vocês precisam pensar, numa hora dessa, que o analista freudiano é identificado com o pai ali, né? Meio que a questão da lei, questão né, estabelecer o limite. E quando você fala por essa via mais da função materna, você já tem uma outra coisa. Você tem a mãe, ela tem uma postura muito mais ativa, né? A mãe, muitas vezes, ela lê o mundo para a criança. A mãe, ela apresenta o mundo para a criança. Então, você tem mudanças de postura de terapeuta fundamental, que é mais ativa. E como eu falei para vocês, nessa técnica mais ativa, muitas vezes era levar a pessoa, o paciente, a situações que levavam à ansiedade. E ao ser levado a uma situação de ansiedade, apareciam coisas que normalmente não apareceriam, né? Chegou a certos exageros, assim, né? Por exemplo, o Ferenczi proibiu o paciente de se masturbar, ou que fala para o paciente trabalhar com tal coisa, para ver o que aparecia ali a partir daí, porque daí o próprio Ferenczi percebeu que você, levando para esse lugar de ansiedade, você vai ter também a defesa, vai ter a resistência, né? Mas é importantíssimo, assim, porque existe uma postura mais ativa, a partir desses dois autores, que é fundamental você usar na clínica, mas também eles ainda eles deram aquele primeiro tiro. Então, tinha uma participação muito ativa do terapeuta, levava a resistência e começaram, então, a tentar estudar ou pensar uma forma de ser ativo, mas não ao ponto da resistência aparecer, né? E outra coisa fundamental aqui foi o Hank, que eles começam a estabelecer o término do atendimento. Tem uma influência no próprio Freud, porque o Freud, com o caso do Homem dos Lobos, o Freud chegou a um determinado momento que ele via que o atendimento só patinava, 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 ele vai lá e fala assim, olha, nós vamos encerrar o tratamento na data tal, né? E esse colocar um término, colocar uma data de término, não sei se alguém aqui trabalha com PB, eu já viu isso, quando você estabelece uma data para finalizar, eu digo assim, vai terminar dia 20 de novembro. Nós vamos terminar em meados, lá para o final de novembro, vamos finalizar o processo. Ó, vamos começar o processo agora. Meados de fevereiro, vamos encerrar o processo. Você fazer isso muda completamente a relação da pessoa com o processo. Se você já foi paciente de psicoterapia breve, você já vivenciou algo do tipo. É como você tem ali meio que um término, as coisas parecem que se organizam mais rápido, né? Tanto é que está aqui, ó, o estabelecimento do término é o precursor da motivação para a mudança. O grande motivador da mudança é o término. Nós nos mexemos, vivemos, nos movimentamos porque o término vai acontecer, porque a coisa vai acabar.
E aí tem um cara muito importante, dois caras, né? O Franz Alexander e o French, e principalmente o Alexander, que é considerado o pai da psicoterapia breve, e que vem nessa linhagem aí. Ele também trabalha por essa via de abreviar o processo analítico, e ele vai criar o conceito de experiência emocional corretiva. Isso é um dos grandes elementos dessa psicoterapia mais ativa. Isso vai ser utilizado por muitos autores na psicoterapia breve, e eu vou trabalhar aqui no curso também trabalhar por essa via. Qual que é o lance? O Freud sempre, ele diz isso inclusive no compêndio da psicanálise, que é preferível sempre a pessoa recordar a atuar alguma coisa, né? Só que a rememoração, que para Freud era o suficiente, um determinado autor começou a perceber que não era bem por aí. Alguns autores, o próprio Freud, na verdade, depois percebe isso, né? E simplesmente rememorar não era o suficiente. Era necessário que uma experiência acontecesse, mas uma experiência que fosse diferente da experiência original. Então, assim, a pessoa, ela, numa situação de infância, numa situação em que ela mostrou seu lado mais agressivo, ela sofreu repressão violenta, ela foi humilhada, ela foi, sei lá, censurada de forma extrema, e essa pessoa, então, precisou, de alguma forma, eliminar essa agressividade, fingir que não existe, né? Então, o que acontece? Toda vez que essa pessoa se sente, ou sente raiva, vai expressar agressividade, existe ali o reaparecimento da experiência originária, que é de uma proibição dessa expressão da raiva, dessa expressão da agressividade. A experiência emocional corretiva, o que vai acontecer é assim, um convite para que isso apareça, essa agressividade aconteça na clínica. Então, não é fingir que isso não existe, um convite para que isso apareça, e não só a leitura vai ser diferente da rememoração, porque a rememoração ela vem nessa experiência, mas a postura do terapeuta em relação a isso vai ser diferente. Então, onde, por exemplo, teve uma intolerância ao comportamento agressivo, por exemplo, o terapeuta ele aceita isso, né? Ele aceita, ele acolhe, é quase uma aceitação incondicional. O Alexander French, eles usam aqui um personagem dos Miseráveis, não sei se vocês já assistiram ou já leram, né? O Jean Valjean, que é um personagem que começa a história ali com ele, que ele era um ladrão, né? Ele era um ladrão, ele estava preso por 20 anos e porque ele roubou um pão quando era jovem. E uma hora ele está procurando abrigo e ele é meio que acolhido dentro de uma casa de um padre, assim. E esse padre, as pessoas ficam assustadas quando ele chega, né? Ele se apresenta como um ladrão, como um bandido, e o padre fala, tudo bem, pode entrar. Porque todas as pessoas se afastavam com medo dele, né? Porque o Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, ele fala, né? O Jean Valjean é gigantesco, forte, cara de mal, assim. Então as pessoas se afastavam e esse padre não. Esse padre convida ele para entrar, esse padre dá comida para ele, e não só dá comida para ele, como pede para a funcionária lá, para a empregada da casa, pegar as louças, né, as melhores louças, pegar os talheres de prata, o candelabro de prata, e serve a ele. E depois que ele come, o padre oferece lá uma cama para ele dormir, e ele vai dormir. Só que daí, de noite, o Jean Valjean vai lá e rouba tudo isso. Rouba os talheres de prata, rouba lá o candelabro e foge. E aí, no dia seguinte, o padre está lá na casa dele e chega a polícia. Prendeu o Jean Valjean com um saco de coisas. E aí, o padre fala assim, bom, ainda bem que vocês trouxeram ele. E aí o policial fala assim, a gente pegou ele roubando. Eu falei, não, ele não roubou. Eu dei talheres de prata para ele. E aí o Giovanni olha assim, como assim? Não foi isso que a gente combinou? Te deu os talheres. Ele foi, foi. Aí deu os talheres e ele fala assim, além do mais, você tem que entrar lá e pegar o candelabro de prata também, que é seu, é tudo seu. E acontece tudo isso, né? O padre, ele oferece um outro tipo de experiência emocional. O Jean Valjean, apesar disso, depois ele vai embora, e aí tem uma cena que ele está andando na floresta, aí passa uma criança que tá jogando moeda para cima, e ele vai lá e esbarra no moleque, a moeda cai no chão, e ele põe o pé em cima. E a criança fala assim, devolve minha moeda. Ele fala, não tem moeda nenhuma aqui.
Ele está embaixo do seu pé. Ele fala assim, sai daqui que não tem moeda nenhuma aqui. Aí a criança vai embora. Quando vai embora, é a hora que meio que tem uma experiência. Aí sim, é a hora que acontece, né? A experiência vem acontecendo, né? Mas vem a transformação quando ele para, chama o menino e devolve a moeda para ele. E aí tudo muda. Aí o Jean Valjean vira um outro cara na história. Então, o Alexandre e o French, eles se utilizam dos miseráveis, né, o Jean Valjean, para ilustrar o que seria a experiência emocional corretiva, né, que é uma coisa muito utilizada na clínica, fundamental, assim, de você ter uma reação, uma resposta, um tratamento diferente da forma que foi o tratamento originário, o tratamento dos pais que essa pessoa teve. Então, a cura está na experiência em que a atitude do analista, diferente dos pais, permite uma correção da relação infantil. Abreviar o tempo, isso para o Franz Alexander, não é uma questão social e econômica, mas sim técnica. Olha que legal isso. Uma forma de frustrar a dependência e levar o paciente a abandonar as posições infantis em benefício de uma adaptação adulta. A leitura do Franz Alexander e do French, não só pelos motivos, eu abri aqui a aula de hoje falando dos motivos do tipo, as pessoas procuram e dizem que não tem tempo, ou o convênio oferece tantos atendimentos. Só que ele fala assim, a psicoterapia breve também, ela leva a uma situação de frustrar a dependência. Porque ele fala, nós temos as duas tendências, de buscar a dependência, de ficar nesse lugar de regressão ao ventre materno, mas também buscar a independência. E ele coloca a psicoterapia breve, a pessoa quando começa a entrar numa possibilidade de dependência, tem o corte. E como ela trabalha desde o começo com o término como horizonte, a pessoa já entra meio que sabendo que não vai ser possível criar essa dependência gigantesca, assim. Bom, aí, dentro de alguns modelos, pensando na histórica aqui, no curso depois tem uma aula mais específica de cada um desses caras. Está escrito aqui o modelo estrutural ou do impulso. Esse modelo estrutural tem uma dupla chamada Greenberg e Mitchell. Eles têm um livro chamado Teoria das Relações Objetais na Psicanálise, em que eles fazem uma diferenciação no paradigma e falam assim, existem dois grandes modelos em psicanálise, dois paradigmas. Um que é o modelo estrutural, estrutural pulsional, e o outro que é o modelo relacional. O que é o modelo estrutural ou pulsional? Ele fala, é o modelo freudiano. É o modelo em que eu tenho a pulsão e o elemento mais variável da pulsão é o objeto. Se vocês se lembrarem aí do Freud, nas pulsões e seus destinos, ele desmonta a pulsão. Ele mostra ali, né? A pulsão tem a fonte, tem o meio, e coloca o objeto como a finalidade. A finalidade vai ter o objeto como o ponto de ligação para a descarga. E para Freud, para a turma do pulsional, o elemento mais variável da pulsão é o objeto, e sempre a pulsão visa a descarga, né? Descarregar essa tensão. E ele vai dizer, existe um modelo relacional, a dupla, né? Greenberg-Mitchell, e nesse modelo relacional, olha que interessante isso, né? Que o Ferben, que é da relacional, ele fala. Não só o elemento menos variável da pulsão é o objeto, propulsional, o elemento mais variável é o objeto. Para o relacional, o objeto não é o elemento mais variável e, mais ainda, o objeto é que cria a pulsão. Então, nessa ideia, então, dentro dessa perspectiva, existe uma busca relacional, né? Existe uma busca de estabelecer uma relação. O Ferben tem uma passagem, ele é da relacional, em que o paciente está falando sobre a questão do pai e ele faz uma interpretação, né? Como você está buscando um pai em mim, uma interpretação bem clássica. E o paciente fala assim, eu não estou buscando algo, é mais assim, você está procurando algo como se fosse um pai. Ele fala, não estou procurando algo como se fosse um pai, eu busco um pai efetivamente. Eu realmente estou buscando isso. Do ponto de vista freudiano, tem o menor sentido, né? O pai não existe, mas já deslocou para outra coisa. O elemento mais variável é o objeto. No modelo relacional, não. Né? Realmente eu busco essa relação, busco estabelecer essa relação. E aí vocês vão perceber aqui na descrição que eu vou fazer de três modelos, que o relacional ele se preocupa menos com a parte técnica
e ele é muito mais a questão da qualidade da relação que é estabelecida. É a relação que é estabelecida que vai ser modificante, né, modificadora. E no modelo pulsional já tenho algo mais estruturado. E aí eu tenho esses três caras, David Malus, Sifnius e o Davan Lu. Gosto bastante dos três. E eles vêm numa linhagem muito parecida, nessa linhagem do estrutural pulsional, vem de uma linhagem freudiana. Eu vou falar um pouquinho das propostas de cada um. O Malan, ele vem do Balint, que foi um autor fundamental, né, que escreveu A Falha Básica. O Balint, com essa ideia de falha básica, ele influenciou o Winnicott com falha ambiental. E o Balint, ele foi paciente e discípulo do Ferenczi. Então, muita coisa do Balint, a origem está no Ferenczi. Então, o Malan parte do trabalho de Balint e propõe que seja estabelecida uma hipótese psicodinâmica de base a partir de um diagnóstico. E aí tem aqui, ó, identificar o conflito primário que é reeditado na problemática atual do paciente. Vocês vão ver aqui no curso um negócio chamado triângulo de Malan, triângulo do conflito, triângulo de ansiedade e de conflito. É uma das ferramentas mais úteis para a clínica. E muitas vezes você já usa isso sem saber que vem daí. Só que o Malan que estabeleceu isso, né, que propôs esse modelo, que ele coloca, identificar qual que é o conflito primário, que aconteceu lá no passado da pessoa, e identificar o que isso aconteceu na problemática atual, que a pessoa procurou terapia, por exemplo, e isso vai acontecer na relação com o terapeuta. Né? Então, eu estou trabalhando. Porque assim, a pessoa chega no seu consultório, ela chega com uma questão atual. E aí, você já vem de uma linhagem psicanalítica, você sabe que essa questão atual já tem a ver com uma redição de uma situação do passado, de um conflito primário. E você não pode esquecer que se isso foi montado numa situação recente e tem origem no passado, isso vai ser montado na relação transferencial. Então, você precisa enxergar o que está acontecendo. Né? E aí o Marlon vai trabalhar dentro de como intervir no triângulo. Porque assim, bom, eu tenho a situação atual, eu tenho a situação presente aqui e agora e eu tenho a situação do passado. Onde eu posso intervir? Eu posso, muitas vezes, usar a leitura do que tem aqui no primário, só que o primário é a fonte de maior ansiedade. É onde, se eu encostar, a coisa pode ir lá para cima. Agora, se eu trabalhar na questão relacional, por exemplo, da transferência, eu posso fazer uma modificação de postura, eu posso fazer intervenções no aqui e agora, e uma das coisas que se usa muito em psicoterapia breve, e nesse livro do Malan ele usa direto, é gerenciar como é que o paciente está recebendo aquelas intervenções. Ou ao final de uma sessão falar sobre isso. Por exemplo, como é que foi, quando eu falei sobre tal coisa para você, o que você achou disso? Por exemplo, né, você vinha falando sobre algo, eu te interrompi. E falei para você voltar pro ponto que você vinha comentando até então. Como é que você recebeu isso? Então, eu fico muito preocupado com o que está rolando no aqui e agora. Por quê? No aqui e agora vai acontecer o mesmo tipo de conflito, que também é o conflito primário, só que eu não posso fazer nada lá, mas aqui, no que está rolando, eu posso apontar que esse conflito está acontecendo e a pessoa diz assim, não, tudo bem, não tem problema. Assim, não, mas foi algo que visivelmente você poderia ter se incomodado. Não, talvez tenha me incomodado, sim. E aí vai investigando e a pessoa diz assim, não, na verdade eu fiquei muito irritado. E aí o Marlon, por exemplo, coloca, e por que você não mostrou essa irritação? Não, porque eu prefiro deixar para lá. E aí o Marlon coloca essa questão. Você percebe que toda vez que você fica irritado, a sua reação não é expressar isso, e sim se recolher e começar a atacar a si mesmo, ou talvez, sei lá, valorizar, hipervalorizar a pessoa, e que esse tipo de estratégia que você sempre utiliza. Então a pessoa passa a ter consciência do que está acontecendo, ela vive isso com o terapeuta ali, e ela pode refazer aquilo com aquele terapeuta. Ela não vai conseguir, obviamente, voltar no passado e resolver a questão. Mas o padrão perdura, o padrão está acontecendo ali na relação com o analista, né, com o terapeuta, e ele faz ali, por conta desse gerenciamento constante da relação transferencial, a possibilidade de falar sobre isso e mudar a posição típica. E uma vez que foi feito isso, faz de conta que esse era o foco. Sempre vão ser trazidas situações que isso acontece, que é a situação presente,
de ilustrar, olha, você percebe que aqui, mais uma vez, você ficou irritado e a sua tendência foi se retrair, blá, blá, blá. Você vai marcando isso, vai mostrando como isso repete na relação transferencial. Então, é que a pessoa se satura de tanto toda hora se deparar com essa problemática. E aí, então, é possível uma experiência modificadora. Então, na hipótese psicodinâmica, se planeja o trabalho terapêutico através da interpretação ativa e seletiva, né? Nem tudo vai ser interpretado, nem tudo vai ser abordado. Essa questão do seletivo é porque volta para o foco o tempo todo, né? E tem tempos e objetivos delimitados. Aí um outro cara que vai um pouco nessa linha é o Cifnius. Ele tem uma abordagem que às vezes assusta assim, quem escuta o nome, que é a psicoterapia breve provocadora de ansiedade. Pacientes criteriosamente selecionados com problemática fundamentalmente edipiana e com forte motivação para a mudança. Então, assim, se vocês perceberem, o Malan já trabalha uma certa provocada de ansiedade. Todos eles trabalham assim porque eles vêm do Alexander, do Ferenc e do Henk, que já trabalham para essa via de provocar a ansiedade. O Cifnos leva a coisa num nível mais alto. Só que, assim, para fazer isso, se você já estudou um pouco de diagnóstico, ou o jeito que eu falei aqui para vocês, do grupos A, B e C dos transtornos, você sabe que nem todo paciente vai funcionar bem se você provocar ansiedade lá em cima, né? Tem pessoas que você colocar a ansiedade lá em cima não volta mais. Por isso, lá no curso Manual da Psicoterapia, eu trabalho a hierarquia das ansiedades, né? Que eu vou compartilhar aqui no curso da PB. Essa hierarquia das ansiedades ajuda a perceber o quanto eu posso provocar ansiedade ou não numa pessoa. Então, no caso aqui, só para vocês entenderem, pacientes criteriosamente selecionados, ou seja, não é todo mundo que ele fazia o atendimento, problemática fundamentalmente edipiana. Então, quem já fez lá o curso, raciocínio 3, 2, 1, problemáticas triangulares, uma pessoa inteira, numa relação com outra pessoa inteira, e um terceiro na história que interdita, que é a lei. Então, eu estou falando disso. São pessoas que, por exemplo, não usam defesas mais primitivas, como identificação projetiva. São pessoas mais estruturadas, né? Postura bastante ativa que visa o paciente a se defrontar com seus conflitos. É parecido com o modelo que eu trouxe aqui do Malan, que é um dos que eu mais gosto de trabalhar, que eu vou focar muito em cima dele. Claro, com limitações, porque eu não quero também achar que o pessoal, depois de um mês dessa experiência do curso, saia fazendo o que o Malan faz, porque não dá, né? Você vai ver como ele trabalha, você começar a fazer essas reflexões no seu dia a dia. No final do curso, eu falo assim, ó, gente, ao invés de ir no mala, vamos trabalhar assim, ó, tenta começar trabalhando por isso, para depois começar a escalonar e, quem sabe, um dia usar um método parecido com o do mala. No caso, o Cifnius, como é extremamente provocador de ansiedade, ele faz o processo em 12 a 18 sessões. E aí, um outro cara, também nessa linhagem, é o Davan Lu, né? Que também coloca a ansiedade lá para cima do pessoal. Técnica ativa, de contribuição, manutenção do foco, que se utiliza desde o início. Interpretações da transferência, das defesas, dos sonhos e da fantasia da reconstrução genética. Eu fiz uma postagem recentemente mostrando um modelo genético do inconsciente, que inclusive está nesse livro, né? Nesse livro aqui, do Malan, ele usa muita coisa do Davan Lu. E uma das coisas do Davan Lu que ele usa é um modelo que é muito útil na clínica, que é esse modelo aqui, ó, né? Em que que ele chama de sistema genético do inconsciente, em que ele tem assim, qual que é a leitura que ele constrói da Van Lu? Que a coisa essencial que nós temos quando nascemos é a busca pelo amor, né? A busca pelo cuidado e pelo amor é o impulso primordial, é a primeira coisa que tem. E ele coloca, se por acaso isso for impedido de acontecer, vai causar no lugar dessa busca de amor e apego, dor e pesar. Essa dor e pesar, por conta dessa frustração de busca do amor, vai deixar a pessoa com raiva. Só que a raiva é em relação ao meu genitor. A raiva é em relação àquela pessoa que eu busco ser amado. Então, se eu sinto raiva de que eu busco ser amado, vai aparecer a culpa.
E aí, por conta da culpa, essa pessoa vai se sentir ansiosa perto de pessoas que ela sinta algum tipo de necessidade de amor dessa pessoa. Aí, o que o Davano pensa? A partir de então, a pessoa vai começar a trabalhar se mantendo distante emocionalmente dos outros. Então, olha que interessante, porque se eu me aproximo das outras pessoas, se eu me aproximo intimamente de alguém, vai aparecer aquele impulso de amor e apego. Mas se já tem esse padrão estabelecido de esse amor e apego não foi satisfeito, foi frustrado. Isso levou à raiva. A raiva levou a um sentimento de culpa. E essa culpa levantou as defesas. Então, se eu já tenho esse tipo de padrão, eu começo a evitar relações íntimas. Sabe? Escutar, por exemplo, pessoas que falam assim: quanto mais íntimo eu fico numa relação, mais frio e distante eu me sinto. Então, uma das explicações tem a ver com esse modelo genético, né? O Mala, inclusive, ele pega esse modelo genético do Davanlu e ele articula com a ideia de couraças, do Reich, que funciona muito bem, vou comentar isso na aula, e também a ideia de falso self do Winnicott. Né? Bom, a atitude excessivamente ativa provoca hostilidade. Então, assim, no caso aqui do Davanlu, ele é mais intensivo ainda, ao ponto de levar a pessoa, o paciente, a sentir ódio do terapeuta. O ódio vai aparecer intensamente. Só que aí tem uma palavra-chave aqui, ó, um termo-chave, que é aliança terapêutica, que eu vou falar aqui ao longo do curso também. A aliança terapêutica não é a transferência. Né? A aliança terapêutica não é a transferência positiva, simplesmente. Vou precisar fazer uma aula falando muito sobre isso. Mas é um tipo de relação de confiança que vai possibilitar que essa hostilidade possa aparecer. Né? O Davano usa isso não só para casos edípicos. Então, veja, ele é mais intenso que o sífilis, mas ele não trabalha só com casos edípicos como o sífilis trabalha. A quantidade não é definida de início, mas... Nossa, está escrito errado. É avisado que o trabalho será breve, né? Não é abusado, é avisado que o trabalho será breve. Então, aqui é uma técnica também mais ativa. Essa turma toda, então, Malan, sífilis, Davanlu, eles todos estão no modelo estrutural. Né? Aí, só para comentar por cima aqui, porque o nosso tempo também está se esgotando, nós temos o modelo relacional, que eu falei para vocês, né, que não é mais o elemento mais variável da pulsão objeto. Agora eu tenho o objeto que cria a pulsão. Um campo interacional surge e luta para fazer contato. Né? Então, a busca não é simplesmente para descarga de uma energia. Né? Se você perceber aqui, o Davanlu, apesar de ser do modelo pulsional, ele traz algo aqui já nesse modelo genético que é próximo ao que vai acontecer no modelo relacional. Nesse caso, que o modelo relacional ele se preocupa menos com técnica e menos interesse por delimitação de tempo, critério de seleção, então um pouco mais à vontade. Aqui lembra, assim, é um trabalho que eu faria, sei lá, um trabalho breve, um trabalho curto seriam semelhantes. Né? O que se pensa em relação ao modelo relacional é que a diferença é que num breve eu tenho um foco, no longo eu tenho vários focos. Entende? Então, não tem uma formalização tão grande quanto tem o modelo pulsional. Para esse curso, eu vou usar mais o pulsional porque as formalizações ajudam, principalmente no começo, né? Ajudam a balizar, a dizer vai por aqui, vai por ali, orientações para nós na clínica de como fazer, de como trabalhar. Mesmo esquema aqui, né? Ó, foco principal no aqui e agora, então evita tanto ficar apontando questões do passado, e sim refazer vínculos. No Mala, veja que tem uma reconstrução do vínculo, mas o tempo todo fazendo referência ao vínculo passado. Aqui é um pouco assim, não importa tanto aquela experiência, e sim simplesmente criar ali um tipo de vínculo que estabeleça essa relação de confiança, essa relação em que o amor é possível, transitivo, e que isso basta. Não precisa ficar o tempo todo fazendo pontes referenciais. No caso do Malan, ele traz questões do aqui e agora, mas ele fala assim, ele sempre compara com, olha, lá no passado, ele vai mostrando meio que um trabalho quase racional cognitivo, essas diferenciações que a pessoa pode construir ao longo do processo. Prioriza uma relação terapêutica interpessoal, né? E aí eu tenho o terapeuta, um observador participante. E aí, só para finalizar aqui em termos de modelo, aí tem um outro modelo que é chamado integrativo,
como o nome já diz, ele vai utilizar coisas de um modelo e de outro. Tem alguns absurdos, assim, né? Que tudo isso são coisas que foram sendo desenvolvidas, foram sendo estudadas, pensadas. Tem coisas que passaram do ponto, outras coisas estão dentro do ponto. Então, teve gente que pegou psicanálise e foi articular com behaviorismo, com outras abordagens, né? Mas no caso aqui, não vou trabalhar com essas coisas, mas você tem, por exemplo, o Mann, que ele trabalha coisas do modelo pulsional e do modelo relacional, que são úteis. Então, qual que é a ideia geral do integrativo, né? A terapia precisa se adaptar ao paciente e não o contrário. Eu não vou fazer ali uma seleção da pessoa que vai poder ter ganhos com o método que eu uso. Na verdade, eu vou atender uma pessoa e cada pessoa vai exigir adaptações da psicoterapia. Então, é um esquema, assim, uma posição ética muito legal. Você vai submeter a minha lei. Eu vou descobrir, você vai me mostrar através das entrevistas como você funciona, como você se relaciona. Então, eu vou construir o meu modo de trabalho a partir daí. Ele trabalha, então, a ideia de impulso, de ego, de objeto e self. E veja que ele está juntando tudo aqui, ó. Leva em consideração aspecto, hipótese estrutural, a questão do narcisismo e da autoestima, a teoria das relações objetais e perspectivas do desenvolvimento. E nem sempre a psicanálise tem. O Erickson tem alguma coisa de perspectiva do desenvolvimento, né? Coisas ali que seriam mais da psicologia do que da própria psicanálise. E aí, veja que, por exemplo, nesse caso aqui do Mann, ele trabalha com 12 horas que pode ser dividida com a pessoa bem entender. Pode ser uma por semana, duas por semana, enfim. Uma atitude mais empática e não confrontativa, diferentemente do grupo lá do Malan, do Sifnius e da Van Lu, que tem o confronto. Mas aqui nessas horas, gente, quando vocês forem, quem for seguir no curso, eu vou usar muita coisa do manual da psicoterapia. Por exemplo, aquele contínuo de intervenções. Porque, assim, muitas vezes é necessário confrontar. É necessário para a pessoa sair daquele lugar. Mas, às vezes, você não pode confrontar. Mas você tem que tocar naquele assunto. E ser simplesmente empático puramente, acho que a própria atitude empática já vai fazer você decidir por intervenções diferentes. Então, essa atitude empática pode levar você não a confrontar, mas levar a uma clarificação. Ao invés de falar assim, olha, você quando faz isso, então você também faz aquilo. Mas usar muito mais aquela coisa assim, quando você fala sobre tal coisa, às vezes eu fico pensando, você não está colocando a pessoa contra a parede, ou é A ou é B. É muito mais assim, eu estava pensando aqui, será que às vezes quando você faz isso, não está querendo dizer tal coisa? Você fala algo, mas você deixa ponto de fuga para a pessoa, né? Então, é importantíssimo isso, que você possa saber fazer uma intervenção que vai colocar a pessoa contra a parede, vai levantar a ansiedade, vai se defender, vai, mas para certos pacientes, ok, isso é necessário. Para outros, ponto de fuga. E para outros, talvez uma coisa mais empática, que é falar muito da pessoa para a pessoa. Em linhas gerais, o modelo integrativo, ele vai trabalhar com integração de teoria, com ecletismo técnico, variações de técnica, né? Então, utilizar várias técnicas para finalidade terapêutica, e também os fatores comuns, né? Coisas semelhantes. Então, quando você fala dessa modelo integrativo, que é uma junção de mais de um modelo, ele pode ser feito, mas, claro, ser feito dentro de certos limites, né? Isso precisa ser bem pensado. De qualquer forma, assim, nesse curso, seguindo aqui para o modelinho, nesse curso a ideia é trabalhar no formato mais quadradinho, assim. Assim como eu faço vários cursos meus, ainda mais os introdutórios, né? Que eu prefiro fazer bem quadradinho, ó, pensa assim, faz assim, para depois você ficar mais à vontade. Então, como é que eu vou trabalhar aqui? Só para finalizar. Tem esse cronograma de 12 aulas, e vai ser aquele esquema, né? Ó, toda segunda-feira, estrutura semanal. Aqui, ó. Estrutura semanal. Segunda-feira tem uma aula gravada. Terça-feira tem outra aula gravada. Quarta-feira, outra aula gravada. A gravação da aula dura em média, cada aula 1 hora e 15. Geralmente é assim, meus tempos de aula. E aí você assiste a hora que você quiser na segunda, a hora que você quiser na terça, a hora que você quiser na quarta. Elas vão sendo liberadas sempre no dia, assim, tá? Por quê? A turma vai andar junto. Eu fiz isso no manual, deu super certo. É muito melhor quando eu ando junto do que quando eu libero todas as aulas e o pessoal assiste tudo fora, cada um assistindo uma velocidade.
Então, assiste todo mundo junto. Na quinta-feira, o plantão de dúvidas. E aí, sexta-feira, tem a live aulão, né? Que aí eu falei, a gente fica... O esquema que tá aqui, né? Geralmente fica 1h30, 2 horas falando sobre o assunto, tirando dúvidas. Eu construo uma aula a partir das dúvidas. E aí, no sábado, eu envio material extra. Qual vai ser o cronograma, então, dessas aulas segunda, terça e quarta, aqui, as 12 aulas? A evolução das psicoterapias breves é parecido com o que eu fiz aqui, mas de forma mais aprofundada, né? Eu vou entrar um pouco mais a fundo em algumas delas. Na segunda aula, psicanálise e psicoterapia breve, eu vou pegar em Freud de forma mais aprofundada o que podemos tirar para a psicoterapia breve. Depois, na terceira aula, psicanálise e PB, né? Ferenczi, Henke e Franz Alexander, aprofundar isso que eu falei aqui hoje para vocês. Não só aprofundar, mas também dar indicações de leitura para vocês. Vocês precisam conhecer um pouco mais desses autores. Depois, na quarta aula, os eixos do processo terapêutico e o foco, né? Quais são os eixos que você precisa estar ciente que precisa ser utilizado no processo terapêutico e como se faz um foco, a teoria do foco, como é que se faz isso. Depois eu pego aqui 4 tarefas em psicoterapia breve. Depois eu vou trabalhar a teoria das emoções. E quando eu falo assim, teoria das emoções, dentro disso vai abrir um leque com uma porção de coisas, né? Aqui dentro, por exemplo, tem desses 6 a experiência emocional corretiva. Depois, aí eu entro nessa coisa do modelo genético do inconsciente, que eu vou trabalhar bem esse modelo do Malan, com influências do Davan Lu. Vou trabalhar fases e elementos do processo, ainda nesse modelo do Malan. Aí eu vou trabalhar um caso clínico com vocês, vocês vão ler esse caso clínico, caso inteiro, que é feito atendimento, para comentar o caso e as intervenções que são feitas. E também, nesse caso, tem um follow-up, para comentar o follow-up. E aí vem, então, o que vai acontecer aqui, né, gente? Aqui, o assunto começa tranquilo, porque é uma localização histórica e tudo mais, e fundamentação teórica. Quando chega ali na quinta, sexta aula, na quarta já é mais complicadinho, mas quando chega ali na quinta, sexta aula, a coisa fica mais pesada, assim, né? Envolve muita leitura, envolve se aprofundar em conhecimento, mas também as recomendações da posição do clínico são bem complexas, assim. Então, nem todo mundo vai ficar à vontade para trabalhar dessa forma, mas precisa conhecer. E aí, então, na aula 10, 11, 12, é a hora que eu baixo dessa altura que a gente estava. Gente, ó, modelo legal para começar a trabalhar. Vamos trabalhar assim para pensar a questão teórica. Já vimos tudo isso, mas ó, vamos trabalhar assim para pensar a questão teórica, trabalhar assim para pensar a questão técnica. E aí eu vou pegar o que eu falei no manual da psicoterapia e vou juntar e mostrar assim, como é que eles vão trabalhar com psicoterapia breve, usando o que vocês já sabem, já estudaram comigo ou estudaram aqui no curso. Aí eu fecho bonitinho. Então vai ser um mês fazendo tudo isso e a ideia é que ao final desse um mês você tenha condições, né, de começar a fazer um atendimento, começar a se arriscar a fazer atendimento, mas lembrando, você precisa depois fazer outras especializações, se aprofundar, estudar mais, mas